Sarah Martinez sempre fora diferente. Crescendo em uma pequena cidade do Texas, ela passava os fins de semana consertando carros com o pai em vez de fazer compras com as amigas. Aos 25 anos trabalhava como fisioterapeuta no Centro Médico Naval em San Diego, ajudando soldados feridos a se recuperarem de seus ferimentos. Seus pacientes respeitavam sua dedicação, mas não faziam ideia do que ela realmente era capaz. Naquela manhã de terça-feira, o ginásio da base naval estava cheio de agitação. Um grupo de Navy SEALs havia se reunido para sua avaliação física mensal, e a notícia correra por toda a instalação. Esses guerreiros de elite eram conhecidos por suas habilidades físicas extraordinárias, e vê-los treinar sempre era impressionante. Sarah passava pelo corredor quando ouviu o alvoroço dentro do ginásio. O comandante Jake Thompson explicava o desafio à sua equipe. Eles tentariam quebrar o recorde da base de barras consecutivas, que atualmente era de 87. O antigo recordista era um SEAL, que já havia se aposentado, e a equipe atual estava determinada a superá-lo. Um por um, os homens musculosos se aproximaram da barra, seus rostos mostrando intensa concentração. Sarah parou na porta, observando enquanto cada SEAL dava o seu melhor. O primeiro conseguiu 43 barras antes que os braços cedessem. O segundo alcançou 51. O terceiro, um homem particularmente grande chamado Rodrigues, chegou a 62 antes de cair no chão, respirando pesadamente. A equipe aplaudia cada tentativa, mas nenhuma chegava perto do recorde. Enquanto observava a técnica deles, Sarah percebeu várias falhas na forma. Sua formação em fisioterapia lhe ensinara sobre mecânica muscular e conservação de energia durante o exercício. Ela conseguia ver exatamente onde cada homem desperdiçava força e como poderiam melhorar o desempenho. Sem pensar muito, ela entrou no ginásio. A conversa cessou, enquanto 20 pares de olhos se voltavam para ela. Sarah era pequena, com apenas 1,63 m de altura e pouco mais de 54 quilos, usando seu uniforme de fisioterapeuta e com o longo cabelo escuro preso em um rabo de cavalo. Ela não parecia nem de longe alguém que pertencesse a uma sala cheia de atletas militares de elite. O comandante Thompson levantou uma sobrancelha ao vê-la se aproximar. Ele já a tinha visto no centro médico e sabia que era respeitada em sua área, mas aquilo era inesperado. Os outros SEALs trocaram olhares, alguns sorrindo com diversão pela interrupção. Sarah pigarreou subitamente, consciente do silêncio absoluto da sala. Seu coração disparava, mas ela se forçou a falar claramente. Explicou que havia observado as tentativas e notado alguns problemas técnicos que poderiam estar impedindo um desempenho melhor. A sala continuou em silêncio enquanto ela descrevia a biomecânica das barras e como a forma correta poderia aumentar significativamente a resistência. Rodrigues limpou o suor da testa e sorriu. Perguntou a Sarah se ela achava que podia fazer melhor. O tom era amigável, mas claramente cético. A pergunta pairou no ar enquanto os outros SEALs riam baixinho. Eles não estavam sendo maldosos, mas a ideia de alguém com metade do tamanho deles conseguir superá-los parecia impossível. Sarah sentiu o rosto esquentar, mas não recuou. Sempre fora competitiva, um traço que lhe servira bem ao longo da carreira. Na faculdade fora ginasta e escaladora, atividades que lhe deram força excepcional na parte superior do corpo em relação ao seu tamanho. Ela também continuara treinando por conta própria, mantendo sua forma física, mesmo focada no trabalho médico. O riso no ambiente não era cruel, mas era evidente que nenhum dos SEALs levava sua sugestão a sério. O comandante Thompson, porém, ficou intrigado. Em sua carreira militar, ele aprendera a nunca subestimar ninguém pela aparência. Já tinha visto soldados pequenos superarem outros muito maiores em diversas situações. Sarah olhou ao redor da sala para os rostos daqueles guerreiros de elite. Alguns ainda sorriam, outros pareciam curiosos e alguns demonstravam verdadeiro interesse no que ela poderia fazer. Ela sabia que aquele era um momento capaz de mudar tudo. Podia simplesmente ir embora e continuar sua rotina normal, ou podia dar um passo à frente
e provar que a força vinha em muitas formas diferentes. A barra de pull-up pendia no centro da sala, ainda balançando levemente após a tentativa de Rodrigues. Sarah calculou a distância, visualizou sua abordagem e tomou sua decisão. Perguntou ao comandante Thompson se poderia tentar o desafio, sua voz firme, apesar do coração acelerado. O comandante a estudou por um momento e então assentiu lentamente. Ele explicou as regras. Ela precisaria realizar extensão completa em cada repetição, com o queixo ultrapassando totalmente a barra. Não haveria limite de tempo, mas ela não poderia descansar entre as repetições, nem tocar o chão até terminar. Quando Sarah deu passos em direção à barra, a atmosfera na sala mudou. As risadas casuais desapareceram, substituídas por curiosidade genuína e expectativa. Aqueles homens dedicaram suas vidas à excelência física e reconheciam determinação quando a viam. Acontecesse o que acontecesse, eles testemunhariam algo memorável. Sarah tirou o jaleco branco e arregaçou as mangas do uniforme. O tecido não era ideal para desempenho atlético, mas não havia escolha. Ela não planejara fazer barras naquela manhã. Mas agora, estava prestes a tentar algo que poderia provar seu ponto ou deixá-la completamente envergonhada. O comandante Thompson pediu silêncio quando Sarah se aproximou da barra. O ginásio, momentos antes cheio de conversas e risadas, ficou tão quieto quanto uma biblioteca. 20 soldados de elite observaram enquanto a pequena fisioterapeuta ergueu as mãos em direção à barra metálica que ficava a cerca de 2-4 metros do chão. Sarah era baixa demais para alcançar a barra sozinha. Então, Rodrigues avançou para ajudar. Seu ceticismo inicial havia sido substituído por genuína curiosidade e ele se posicionou para dar-lhe um impulso. Quando suas grandes mãos formaram um degrau para o pé dela, ele sussurrou palavras de encorajamento, dizendo para ela mostrar do que era capaz. Com a ajuda de Rodrigues, Sarah segurou a barra com as 2 mãos. Seu agarre era diferente do usado pelos SEALs. Em vez de segurar com uma pegada larga e potente, ela posicionou as mãos na largura dos ombros, uma técnica que aprendera em anos de escalada. Essa pegada permitiria engajar diferentes grupos musculares e conservar energia de maneira mais eficiente. Enquanto pendia da barra, Sarah sentiu a familiar sensação do peso do próprio corpo a puxando para baixo. Seus braços, embora muito menores que os dos homens ao redor, eram densos de músculos desenvolvidos por anos de escalada e ginástica. Mais importante ainda, sua técnica era impecável, refinada por incontáveis horas de prática em sua academia particular. A sala permaneceu silenciosa, enquanto Sarah fechava os olhos e focava na respiração. Ela havia aprendido técnicas de meditação durante sua formação em fisioterapia, métodos projetados para ajudar pacientes a lidar com dor e estresse. Agora ela usava essas técnicas para acalmar a mente e preparar o corpo para o desafio. Rodrigues se afastou dando-lhe espaço. O comandante Thompson olhou para o relógio e anunciou que a tentativa estava oficialmente começando. Cada olhar na sala estava fixo na pequena mulher pendurada na barra, os pés alguns centímetros acima do chão. Sarah iniciou sua primeira repetição lenta e deliberadamente. Diferente dos movimentos explosivos que vira nos SEALs, o movimento dela era suave e controlado. Ela ergueu o corpo até que o queixo ultrapassasse a barra e depois desceu com a mesma precisão cuidadosa. Todo o movimento levou quase 3 segundos, muito mais lento que as execuções rápidas observadas antes. As primeiras 10 repetições foram fáceis quase sem esforço. A respiração de Sarah permaneceu estável e sua forma impecável. Os SEALs observavam cada vez mais impressionados enquanto ela continuava cada barra idêntica à anterior. Não havia movimentos desperdiçados, nem balanços, nem chutes, apenas pura eficiência mecânica. Na 19ª repetição, alguns começaram a murmurar entre si. Esperavam que ela lutasse após algumas tentativas, mas ela não mostrava sinais de fadiga. Seu ritmo continuava constante, a respiração controlada e a técnica perfeita. Rodrigues balançou a cabeça em descrença
lembrando-se de quão difícil havia sido sua própria tentativa. Ao chegar às 30 barras, o murmúrio cessou completamente. Todas as pessoas na sala perceberam que estavam testemunhando algo extraordinário. O comandante Thompson inclinou-se para a frente, analisando a técnica de Sarah com interesse profissional. Ele havia sido um SEAL por 15 anos e nunca vira alguém fazer barras parecer tão fáceis. A mente de Sarah estava completamente focada no ritmo do movimento. Ela contava cada repetição em silêncio, mas, mais importante, monitorava a resposta do próprio corpo ao exercício. Seu treinamento em fisioterapia a havia ensinado a reconhecer os primeiros sinais de fadiga muscular e ela ajustava a técnica conforme necessário. Ao passar das 40 repetições, Sarah permitiu-se um pequeno sorriso. Já havia superado o desempenho da maioria dos SEALs e estava apenas começando. Seus braços estavam fortes, sua pegada firme e a respiração sob total controle. Os meses de treinamento privado estavam dando exatamente o resultado que ela esperava. Os SEALs já não pareciam mais divertidos ou céticos. Suas expressões haviam mudado para respeito e admiração. Eles sabiam reconhecer excelência atlética quando a viam independentemente de onde viesse. Rodrigues encontrou-se contando mentalmente junto com ela, torcendo para que continuasse com aquela performance incrível. Ao chegar às 50 barras, o ritmo de Sarah permanecia inalterado. Seus ombros queimavam um pouco, mas a sensação era administrável. Ela já enfrentara dores muito piores em suas aventuras de escalada, quando ficava pendurada em paredões por horas. Aquilo era apenas mais um desafio, mais um limite a ultrapassar. O comandante Thompson observou seus homens ao redor. Eles eram alguns dos indivíduos fisicamente mais capazes do mundo e estavam vendo uma fisioterapeuta superar todos com aparente facilidade. Ele fez uma anotação mental para aprender mais sobre os métodos e o treinamento dela. A 60ª repetição veio e passou sem qualquer mudança na forma ou no ritmo de Sarah. Agora ela havia superado a melhor marca de Rodrigues e não mostrava sinal algum de cansaço. A sala permanecia absolutamente silenciosa, exceto pelo leve som da respiração controlada dela e pelo rangido suave da barra. Quando Sarah se aproximou das 70 repetições, deixou a mente vagar brevemente para sua infância. Lembrou-se do pai, lhe ensinando que tamanho e força não eram a mesma coisa que técnica e determinação podiam superar quase qualquer desvantagem física. Essas lições moldaram toda a sua abordagem ao condicionamento físico e estavam servindo-a perfeitamente naquele momento. Na 75ª repetição, algo notável aconteceu no ginásio. Os SEALs que até então eram observadores silenciosos começaram a oferecer palavras de incentivo. Rodrigues passou a contar em voz alta, sua voz ecoando pela sala. Outros integrantes da equipe acompanharam criando um canto rítmico que combinava com o ritmo constante de Sarah. Ela ouviu o apoio e sentiu um impulso inesperado de energia. Entrara naquele desafio esperando ceticismo e dúvida, mas encontrou-se cercada por guerreiros que respeitavam a excelência, viesse de quem viesse. A contagem continuou enquanto ela alcançava 80 repetições, depois 85. Ao chegar a 86, estava a apenas uma de igualar o recorde da base. A sala prendeu a respiração enquanto ela descia mais uma vez preparando-se para a repetição que empataria o recorde. Seus ombros queimavam agora, e seus antebraços doíam por manter a pegada, mas sua determinação não vacilava. A 87ª repetição foi mais lenta que as anteriores, mas sua forma permaneceu perfeita. Quando seu queixo passou da barra, a sala explodiu em aplausos. Ela havia empatado o recorde que permanecerá intacto por 3 anos. Mas Sarah ainda não tinha terminado. O comandante Thompson anunciou a contagem conforme ela prosseguia: 88, 89, 90. Cada repetição agora era um novo recorde da base e os SEALs testemunhavam história sendo feita. Alguns haviam tirado os celulares do bolso para filmar. Sabiam que ninguém acreditaria naquela façanha sem provas. A respiração de Sarah estava mais pesada,
mas ainda controlada. Ela havia entrado no que atletas chamam de The Zone, um estado de foco absoluto, em que a dor se torna secundária ao desempenho. Sua mente estava clara, seu propósito definitivo. Ela continuaria até que o corpo realmente se recusasse a ir adiante. Aos 100 pull-ups, os gritos de torcida se tornaram ensurdecedores. Sarah não apenas quebrara o recorde, ela o destruíra completamente. Os SEALs pulavam, se cumprimentavam e gritavam incentivo. Nunca tinham visto nada parecido e sabiam que provavelmente nunca veriam de novo. Rodrigues balançava a cabeça em espanto, um enorme sorriso no rosto. Apenas 1 hora antes ele estava orgulhoso de seus 62 pull-ups. Agora, assistia alguém com metade de seu tamanho fazer aquele número parecer um aquecimento. Seu respeito por Sarah aumentava a cada repetição. Os braços de Sarah gritavam de dor, mas ela empurrou a sensação para o fundo de sua mente. Aprendera técnicas de gerenciamento da dor em seu treinamento médico, métodos para ajudar pacientes a lidar com exercícios de reabilitação. Agora aplicava essas técnicas em si mesma, compartimentalizando o desconforto e focando na tarefa. Aos 110 pull-ups, o ritmo dela finalmente começou a diminuir um pouco. Cada repetição agora levava alguns segundos a mais, e sua respiração tornara-se mais pesada. Mas sua forma permanecia perfeita, um testemunho de anos de treinamento disciplinado e habilidade atlética natural. Os SEALs haviam parado de torcer e agora observavam em silêncio reverente. Eles entendiam que estavam testemunhando algo verdadeiramente especial, uma performance que seria comentada por muitos anos. O comandante Thompson pegava mentalmente anotações, já planejando incorporar as técnicas de Sarah ao programa de treinamento de sua equipe. A mente de Sarah vagou até seus pacientes no centro médico. Ela pensou nos soldados feridos que lutavam todos os dias para recuperar força e mobilidade, que enfrentavam dor e frustração para alcançar suas metas. A coragem e determinação deles haviam inspirado o treinamento dela, e agora ela estava se apoiando nesses exemplos. Aos 120 pull-ups, a pegada de Sarah começou a falhar pela primeira vez. Suas mãos estavam se contraindo e o suor deixava a barra escorregadia. Ela ajustou a pegada com cuidado, usando uma técnica que aprendera na escalada para manter firmeza no metal. A sala permaneceu absolutamente silenciosa, exceto pela respiração controlada de Sarah e pela contagem rítmica de Rodrigues. Todos os presentes sabiam que estavam assistindo a algo que talvez nunca mais fosse repetido. Aquilo não era apenas quebrar um recorde, era redefinir o possível. Os ombros de Sarah ardiam e seus braços pareciam blocos de chumbo. Mas ela continuou movida por uma combinação de orgulho pessoal e o desejo de provar que a força vinha em muitas formas. Ela passara a vida inteira sendo subestimada por causa de seu tamanho, e aquele era seu momento de mostrar do que era realmente capaz. Aos 125 pull-ups, o ritmo de Sarah desacelerou ainda mais. Cada movimento exigia um esforço colossal, e ela podia sentir seus músculos tremendo de exaustão. Mas sua mente permanecia focada, sua técnica precisa e sua determinação intacta. O comandante Thompson olhou ao redor para sua equipe de elite. Aqueles homens haviam completado alguns dos treinamentos militares mais difíceis do mundo, haviam enfrentado perigo em zonas de combate e se orgulhavam de sua capacidade física. Ainda assim, estavam ali vendo uma pequena fisioterapeuta redefinir seu entendimento do potencial humano. A contagem continuou a subir, 126, 127, 128. Cada número representava uma nova marca pessoal para Sarah, um novo marco em uma performance já extraordinária. Os SEALs tinham esquecido completamente suas próprias tentativas, totalmente absorvidos ao ver a história acontecer diante deles. Aos 130 pull-ups, o corpo de Sarah gritava por alívio. Cada fibra muscular de seus braços e costas estava saturada de ácido lático, criando uma queimação que ameaçava destruir sua concentração. Seus dedos se contraíam tão severamente que ela precisava reajustar a pegada constantemente
e o suor escorria por seu rosto, apesar do ar-condicionado do ginásio. Mas a mente de Sarah permanecia clara e determinada. Ela havia entrado em um estado que poucos atletas experimentam, onde o corpo continua funcionando, mesmo sendo levado muito além dos limites normais. Os anos de formação médica haviam lhe ensinado os processos fisiológicos ocorrendo em seus músculos, e ela usava esse conhecimento para controlar a dor e o cansaço. Os SEALs já não faziam qualquer som. Eles permaneciam em silêncio absoluto, observando enquanto aquela pequena mulher continuava a desafiar tudo o que achavam que sabiam sobre desempenho humano. Rodrigues agora segurava o celular, gravando cada segundo do que claramente se tornaria uma filmagem lendária dentro da comunidade militar. Aos 135 pull-ups, o ritmo de Sarah havia diminuído para uma repetição a cada 8 segundos. Sua forma, que permanecera perfeita por mais de 2 horas, começou a apresentar pequenas variações à medida que seus músculos exaustos lutavam para manter a coordenação precisa. Mas ela compensava ajustando sua técnica, usando seu vasto conhecimento em biomecânica para encontrar novas maneiras de distribuir a carga pelo corpo. O comandante Thompson analisava cada detalhe da performance de Sarah com fascinação profissional. Ele passara décadas no meio militar trabalhando com alguns dos atletas mais elite do mundo, mas nunca tinha visto alguém demonstrar esse nível de resistência mental combinado com perfeição técnica. Já estava planejando convidá-la para trabalhar com sua equipe como consultora. A respiração de Sarah estava pesada, mas ainda controlada e rítmica. Ela usava uma técnica emprestada de suas práticas de meditação, sincronizando cada respiração com os movimentos e usando a entrada de oxigênio para manter o foco. A dor em seus ombros agora era constante e intensa, mas ela aprendera a encará-la apenas como outra forma de informação, não como um obstáculo. Aos 140 pull-ups, algo extraordinário aconteceu. O corpo de Sarah, levado aos limites absolutos, começou a se adaptar em tempo real. Seu sistema nervoso encontrou novas vias para recrutar fibras musculares, e seu sistema cardiovascular ajustou-se para entregar oxigênio de maneira mais eficiente aos músculos em atividade. Ela estava experimentando o que fisiologistas chamam de supercompensação, quando o corpo temporariamente excede suas capacidades normais sob estresse extremo. A contagem continuou a subir, cada número representando uma pequena vitória sobre a limitação física. 141, 142, 143. Os SEALs haviam abandonado qualquer aparência de observação casual e estavam totalmente absorvidos, testemunhando o que talvez fosse a performance atlética mais impressionante que já presenciaram. Rodrigues sussurrou para o colega ao lado, comentando sua incredulidade com a força da pegada de Sarah. Como alguém que se orgulhava de sua própria capacidade física, ele entendia perfeitamente o quão difícil era manter uma pegada firme após tantas repetições. Suas mãos tinham desistido muito antes de seus braços falharem. Ainda assim, a pegada de Sarah permanecia sólida, apesar da fadiga evidente nos outros grupos musculares. Aos 145 pull-ups, a mente de Sarah começou a divagar, enquanto o corpo trabalhava no piloto automático. Ela pensou na própria trajetória até aquele momento, nas incontáveis horas de treino, em sua academia doméstica, nas expedições de escalada que desenvolveram sua incrível relação força-peso, nos pacientes que lhe ensinaram sobre perseverança diante da adversidade. O ginásio agora parecia muito diferente de quando ela entrou. A atmosfera inicial de ceticismo e diversão havia sido totalmente substituída por respeito e admiração. Aqueles guerreiros de elite a haviam aceitado como uma igual, reconhecendo que verdadeira força ia muito além da aparência física e podia ser encontrada nos lugares mais inesperados. Os ombros de Sarah pareciam ser perfurados por agulhas quentes e seus antebraços estavam tão contraídos que ela mal sentia os dedos, mas seu core permanecia sólido. Sua técnica seguia consistente e seu foco mental não vacilava. Ela havia descoberto reservas de força que nem sabia que possuía, alcançando um nível de desempenho que surpreendia até a si mesma.
Aos 150 pull-ups, a sala permaneceu absolutamente silenciosa, exceto pela respiração de Sarah e pelo leve rangido da barra. Os SEALs ficaram imóveis como se qualquer movimento pudesse interromper o espetáculo extraordinário diante deles. Eles sabiam que estavam testemunhando algo que seria lembrado por décadas. O comandante Thompson consultou o relógio e percebeu que Sarah estava pendurada na barra havia quase 3 horas. Sua resistência era tão impressionante quanto sua força, demonstrando um nível de condicionamento que rivalizava com tudo o que ele já vira em sua carreira militar. Ele fez uma anotação mental para aprender tudo o que pudesse sobre os métodos e o treinamento dela. A contagem chegou a 155. Depois, 160. Cada repetição agora era um esforço monumental, exigindo que Sarah reunisse cada grama de força de vontade e capacidade física que ainda possuía. Seu rosto mostrava o peso da dor que sentia, mas seus olhos permaneciam focados e determinados. Ela tinha ido longe demais para desistir agora, não importava o quanto seu corpo protestasse. Aos 165 pull-ups, Sarah entrou em um território que pouquíssimos seres humanos já experimentaram. Seu corpo funcionava puramente pela força de vontade, tendo esgotado todas as fontes normais de energia e força. E ainda assim, de alguma forma, ela continuava se movendo com precisão mecânica, cada repetição, um testemunho do incrível poder da determinação humana. Os SEALs já haviam abandonado qualquer tentativa de manter a compostura militar. Vários encaravam com a boca aberta. Outros balançavam a cabeça em silêncio, incapazes de acreditar no que viam. Rodrigues havia parado de contar em voz alta, estava simplesmente maravilhado demais para falar. O único som no ginásio era a respiração controlada de Sarah e o rangido ritmado da barra. A pegada de Sarah tornara-se seu maior desafio. Suas mãos estavam tão contraídas que ela mal sentia os dedos e a barra parecia tentar escapar de suas mãos a cada repetição. Ela havia enrolado os polegares ao redor da barra em uma técnica chamada hook grip, algo que aprendera no levantamento de peso para manter a pegada mesmo quando as mãos estavam fracas. Aos 170 pull-ups, a mente de Sarah começou a lhe pregar peças. A dor estava tão intensa que o cérebro começou a se dissociar do corpo como mecanismo de proteção. Ela percebeu que estava contando repetições 2 vezes, perdendo momentaneamente a noção da sequência. Mas seu corpo continuava funcionando, movendo-se no padrão familiar, mesmo enquanto sua consciência oscilava entre lucidez e semiconsciência. O comandante Thompson percebeu que estava testemunhando algo que transcendia a performance atlética. Aquilo era mais do que força ou resistência, era sobre a capacidade do espírito humano de superar obstáculos aparentemente impossíveis. Ele já tinha visto soldados realizarem feitos incríveis sob estresse de combate, mas aquilo era diferente. Era uma escolha, um ato de ir além de todos os limites imagináveis, sem qualquer pressão externa ou ameaça. A equipe médica da instalação ouvira rumores do que estava acontecendo no ginásio e uma pequena multidão começou a se reunir nas portas. Enfermeiros médicos e técnicos espiavam para dentro, atraídos pelos relatos da performance extraordinária. A notícia estava se espalhando por toda a base naval sobre a fisioterapeuta que estava reescrevendo os livros de recordes. Aos 175 pull-ups, a forma de Sarah finalmente começou a quebrar de maneira significativa. Seus movimentos tornavam-se levemente bruscos e ela precisava lutar para manter as pernas imóveis, mas compensava desacelerando ainda mais, levando cerca de 15 segundos por repetição, para garantir que cada uma cumpria os padrões. Seu perfeccionismo não permitiria que sacrificasse a técnica mesmo diante da exaustão total. Rodrigues recuperou a voz e voltou a contar baixinho, querendo ajudar Sarah a manter o controle da progressão. 176. 177. Cada número parecia um pequeno milagre, outra conquista impossível. Em uma performance já lendária, a visão de Sarah começou a ficar turva, enquanto seu corpo redirecionava o fluxo sanguíneo para longe de funções não essenciais, mantendo os músculos ativos oxigenados.
Ela conhecia bem esse fenômeno, pois havia aprendido sobre ele durante a formação médica. Usou esse conhecimento para manter a calma, sabendo que seu corpo apenas fazia o necessário para continuar funcionando. A dor em seus ombros havia evoluído muito além da fadiga muscular. Agora parecia que suas articulações estavam sendo puxadas para fora do lugar. Seus manguitos rotadores, os pequenos músculos que estabilizam a articulação do ombro, gritavam de protesto. Mas anos de escalada a ensinaram a suportar esse tipo de desconforto e ela recorreu a essa experiência. Agora, aos 180 pull-ups, Sarah tomou a decisão consciente de tentar alcançar um marco ainda mais significativo. Em sua mente, ela começou a mirar nas 200 repetições, um número que parecia impossível, até mesmo pelos padrões que ela mesma já havia estabelecido. Era um objetivo arbitrário, mas lhe dava algo concreto em que focar durante as tentativas restantes. Os SEALs haviam se organizado em uma formação de apoio ao redor da área das barras, criando um semicírculo que bloqueava a visão da multidão crescente do lado de fora. Instintivamente, eles haviam se movido para proteger a privacidade de Sarah, durante aquele esforço extraordinário, reconhecendo que ela merecia completar sua tentativa sem distrações adicionais. As mãos de Sarah agora estavam completamente dormentes, e ela dependia inteiramente da força de pegada mecânica que desenvolvera ao longo de anos de treinamento. Seus antebraços pareciam blocos de concreto rígidos e pesados. Ela precisava comandar conscientemente cada dedo para manter sua posição na barra, pois seu sistema nervoso começava a desligar funções motoras não essenciais. Aos 185 pull-ups, a respiração de Sarah tornou-se mais irregular, apesar de seus melhores esforços para controlá-la. Seu sistema cardiovascular trabalhava na capacidade máxima tentando entregar oxigênio a músculos que operavam em uma dívida severa de oxigênio. Mesmo assim, sua frequência cardíaca permanecia surpreendentemente estável, um testemunho do incrível condicionamento que ela havia construído durante anos de treinamento de resistência. O comandante Thompson olhou para seus homens e viu expressões de admiração e respeito que raramente testemunhara em sua carreira. Aqueles soldados de elite haviam sido humilhados da melhor maneira possível, aprendendo que a excelência podia ser encontrada nos lugares mais inesperados e que sua visão do potencial humano havia sido limitada demais. A contagem continuou a subir em direção ao objetivo aparentemente impossível que Sarah havia estabelecido: 186, 187, 188. Cada repetição agora levava cerca de 20 segundos, enquanto Sarah lutava não apenas contra a gravidade e a fadiga, mas contra as tentativas cada vez mais desesperadas do próprio corpo de forçá-la a parar. Aos 190 pull-ups, o corpo de Sarah operava em um estado que profissionais da saúde, mais tarde, descreveriam como fisiologicamente impossível. Cada fibra muscular estava saturada de toxinas metabólicas. Seu sistema nervoso desligava funções não essenciais. Seu sistema cardiovascular trabalhava em níveis que deveriam tê-la forçado a desistir horas antes. Ainda assim, ela continuava a se mover com uma precisão deliberada. O ginásio havia se transformado em um espaço quase sagrado. Os SEALs permaneciam em silêncio absoluto, e a admiração inicial se transformara em algo próximo de reverência. Eles testemunhavam uma demonstração de força de vontade humana que desafiava tudo o que pensavam saber sobre limitações físicas. Rodrigues enxugou lágrimas dos olhos, completamente dominado pela extraordinária performance diante dele. A mente de Sarah havia entrado em um estado quase meditativo. A dor era tão avassaladora que seu cérebro praticamente deixara de processá-la como informação relevante. Em vez disso, ela focava apenas na mecânica essencial do movimento segurar a barra, ativar os dorsais, puxar, descer, repetir. Cada ciclo se tornava uma meditação sobre a natureza essencial da determinação humana. O comandante Thompson havia silenciosamente telefonado para o comandante da base, sabendo que aquilo precisava ser documentado oficialmente.
Aquilo não era apenas uma performance atlética extraordinária, era uma redefinição do que é considerado humanamente possível. As implicações para o treinamento militar e para a pesquisa de desempenho humano eram gigantescas. Aos 195 pull-ups, a pegada de Sarah finalmente começou a falhar de maneira significativa. Sua mão esquerda começou a escorregar durante a fase de descida, forçando-a a reajustar a posição constantemente. Ela sentia os dedos perdendo a capacidade de manter a curvatura ao redor da barra, mas compensava utilizando o polegar de um modo que criava vantagem mecânica adicional. A multidão do lado de fora do ginásio havia crescido bastante, mas os SEALs mantinham sua formação protetora ao redor de Sarah. Eles entendiam instintivamente que aquele momento pertencia a ela e que o papel deles era apenas testemunhar e apoiar uma conquista que se tornaria lenda militar. A respiração de Sarah havia se tornado completamente irregular, com seu corpo desesperadamente tentando processar a enorme dívida de oxigênio que ela havia acumulado. Mas sua frequência cardíaca permanecia surpreendentemente estável, indicando que seu condicionamento cardiovascular ainda sustentava o esforço apesar das exigências impossíveis impostas ao seu sistema. Seus anos de treinamento de resistência estavam rendendo frutos de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. Aos 198 pull-ups, Sarah permitiu-se reconhecer o quão perto estava de seu objetivo impossível, 200 repetições. Esse número parecia um sonho distante quando ela o imaginou pela primeira vez, mas agora estava ao seu alcance. 2 repetições a mais lhe dariam um número redondo fácil de lembrar e que representaria uma conquista que talvez jamais fosse igualada. Rodrigues encontrou sua voz novamente contando suavemente as repetições finais, 199. Ele sussurrou com a voz carregada de emoção. Todas as pessoas na sala sabiam que estavam prestes a testemunhar a conclusão de uma das performances atléticas mais impressionantes da história. A 199ª repetição de Sarah foi a mais lenta de todas, levando quase 30 segundos do início ao fim. Sua forma ainda era tecnicamente correta, mas seus movimentos haviam se tornado quase robóticos, enquanto seu sistema nervoso lutava para coordenar as complexas ativações musculares necessárias para cada repetição. Seu rosto mostrava todo o esforço, mas seus olhos permaneciam focados e determinados quando ela desceu, após a 199ª repetição. Sarah ficou pendurada imóvel por quase 20 segundos. Seus braços tremiam de maneira incontrolável, e sua pegada parecia prestes a falhar a qualquer instante. A sala inteira prendeu a respiração esperando para ver se ela tentaria a repetição final, aquela que lhe daria um 200 perfeito. O comandante Thompson deu um passo à frente, pronto para segurá-la se ela caísse. Ele tinha visto muitas performances extremas ao longo de sua carreira e reconhecia os sinais de falha muscular completa. E Sarah exibia todos eles. Mesmo assim, de algum modo, ela ainda permanecia pendurada na barra, ainda lutando para concluir o desafio que ela mesma havia imposto. O comandante da base havia chegado e observava em silêncio ao fundo da sala, tendo sido informado do que estava acontecendo. Ele sabia que estava testemunhando algo que entraria na história da Marinha, algo que seria discutido em cursos de liderança e usado como exemplo do potencial humano por décadas. Sarah fechou os olhos e reuniu cada fragmento de força de vontade que ainda possuía. Seu corpo gritava para que ela parasse. Cada parte racional de sua mente dizia que ela já havia feito muito mais do que qualquer pessoa poderia esperar. Mas lá no fundo, ela sabia que ainda tinha mais uma repetição dentro de si. Ela tinha chegado longe demais para parar em 199. O pull-up final começou quase de maneira imperceptível. O movimento de Sarah era tão lento que no início não estava claro se ela tentava uma nova repetição ou apenas ajustava a pegada. Mas gradualmente, inexoravelmente, ela começou a subir em direção à barra. Seu rosto se contorceu de esforço, seu corpo inteiro tremia com a tensão, mas ela continuou a subir. Aos 20 segundos da repetição final, o queixo de Sarah ainda estava abaixo da barra. Seus braços tremiam tão violentamente que a própria barra oscilava,
emitindo um rangido rítmico que ecoava pelo ginásio silencioso. Todos os observadores sabiam que estavam vendo os limites absolutos da resistência humana sendo testados em tempo real. Aos 25 segundos, o queixo de Sarah atingiu o nível da barra. Pelas regras, isso já seria considerado uma repetição bem-sucedida, mas ela não havia terminado. Com um esforço monumental final, ela se ergueu o bastante para que seu queixo ultrapassasse completamente a barra, cumprindo o requisito para seu 200º pull-up. Quando Sarah completou sua 200ª repetição, o ginásio explodiu no som mais alto de comemoração que a base naval já ouvira. 20 Navy SEALs, homens treinados para manter a compostura sob as circunstâncias mais extremas, pulavam e gritavam como crianças em uma festa de aniversário. Rodrigues berrava a plenos pulmões e o comandante Thompson aplaudia tão vigorosamente que suas mãos estavam ficando vermelhas. Sarah permaneceu pendurada por um momento após completar a última repetição, seu corpo balançando levemente enquanto tentava compreender o que havia acabado de realizar. 200 pull-ups. O número parecia impossível até para ela, apesar de ter vivido cada repetição dolorosa. Seus braços pareciam completamente mortos e suas mãos estavam tão contraídas que ela nem tinha certeza de que conseguiria soltar a barra. Rodrigues e outros 2 SEALs avançaram para ajudar Sarah a descer da barra. Sua pegada tinha travado no lugar devido às cãibras severas e eles precisaram abrir seus dedos delicadamente enquanto sustentavam seu peso. Quando seus pés finalmente tocaram o chão, suas pernas cederam imediatamente. Ela teria desmoronado, se não fosse pelos braços fortes que a seguravam. O comandante da base deu um passo à frente, com uma expressão de espanto e respeito que Sarah jamais tinha visto em um oficial tão graduado. Ele estendeu a mão para cumprimentá-la, mas pareceu reconsiderar e, em vez disso, ofereceu-lhe uma saudação militar formal. O gesto foi repetido por todos os SEALs na sala, criando um momento de profundo respeito e reconhecimento. A notícia da conquista de Sarah se espalhou pela base naval como fogo. Em menos de 1 hora, seu telefone não parava de tocar. Repórteres, autoridades militares e especialistas em fitness queriam entender como uma performance tão extraordinária tinha sido possível. O vídeo que Rodrigues gravara já circulava nas redes sociais, tornando-se viral rapidamente. Sarah passou as horas seguintes no centro médico, onde seus colegas a examinaram em busca de sinais de lesões graves. Incrivelmente, apesar da intensidade extrema da performance, ela não havia sofrido nenhum dano significativo. Seus músculos estavam profundamente fatigados e precisariam de alguns dias de recuperação, mas sua técnica perfeita lhe permitira evitar as lesões articulares e tendíneas que normalmente ocorreriam. A história de sua conquista apareceu nos noticiários nacionais em menos de 24 horas. Redes esportivas analisavam sua técnica e tentavam entender os fatores fisiológicos que tornaram possível tal desempenho. Fisiologistas do exercício queriam estudar seus métodos de treino, e várias universidades ofereceram financiamento para pesquisar sua combinação única de força-resistência e resiliência mental. O comandante Thompson convidou imediatamente Sarah para se tornar consultora no programa de treinamento físico de sua equipe SEAL. Sua demonstração havia mostrado a ele que existiam aspectos do desempenho humano que até mesmo seus guerreiros de elite não tinham explorado ainda, e ele queria aprender tudo o que ela pudesse ensinar. Rodrigues tornou-se um dos maiores defensores de Sarah dentro da comunidade militar. Ele compartilhava sua história sempre que podia, enfatizando não apenas o número extraordinário de repetições, mas a maneira como ela encarou o desafio com precisão científica e determinação inabalável. Sua admiração tornou-se genuína. O recorde anterior da base 87 pull-ups foi oficialmente aposentado, substituído pelo novo recorde de 200 estabelecido por Sarah. Uma placa foi instalada no ginásio para comemorar sua conquista com a inscrição. Neste dia, Sarah Martinez redefiniu o possível, e logo abaixo, a simples pergunta que iniciou tudo. Você se importaria se eu tentasse, Sarah?
voltou ao seu trabalho como fisioterapeuta, mas sua abordagem mudou profundamente. Agora, ela entendia de forma visceral do que o corpo humano era capaz. Quando técnica adequada era combinada com determinação inquebrável, seus pacientes se recuperavam mais rápido e de maneira mais completa. Os SEALs que testemunharam sua performance foram transformados pela experiência. Eles aprenderam que excelência podia vir de lugares inesperados, que tamanho e aparência eram indicadores pobres de capacidade e que o espírito humano podia superar obstáculos que pareciam impossíveis. Essas lições influenciaram seu treinamento, sua liderança e sua vida. A conquista de Sarah foi eventualmente registrada no Guinness World Records, permanecendo sozinha em uma categoria que ninguém mais parecia disposto a desafiar. Cientistas do esporte usaram sua performance como estudo de caso sobre os limites da resistência humana, enquanto palestrantes motivacionais contavam sua história como exemplo do que pode ser alcançado quando alguém se recusa a aceitar limitações impostas pelos outros. Anos depois, quando perguntada sobre aquele dia extraordinário no ginásio naval, Sarah sempre enfatizava o mesmo ponto. Ela não havia feito algo impossível. Ela simplesmente se recusara a aceitar as definições dos outros sobre o que era possível. Sua formação em fisioterapia lhe ensinara que o corpo humano era capaz de muito mais do que a maioria acreditava, e sua própria experiência comprovou que determinação mental podia desbloquear capacidades físicas que pareciam inalcançáveis. As risadas que inicialmente acompanharam sua simples pergunta, "Would you mind if I tried?", haviam sido substituídas por profundo respeito e reconhecimento. Sarah Martinez entrou no ginásio como fisioterapeuta e saiu como uma lenda, tendo demonstrado que as conquistas mais extraordinárias muitas vezes vêm das fontes mais inesperadas. Seu recorde permanece até hoje. Um testemunho do poder de acreditar em si mesmo quando ninguém mais acredita.